Fala, empreendedores, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês 4 perguntas que são necessárias para você responder para que você consiga ter mais eficácia na busca de um sócio investidor. Então presta atenção nessas 4 perguntinhas que todo empreendedor que tem uma ideia ou que tem um negócio tem que ter essas respostas muito bem elaboradas e tem que estar na ponta da língua. Vamos lá, a primeira pergunta. Qual é o problema que a sua ideia ou o seu negócio resolve? Não tem como a gente vender algo se a gente não souber para que serve aquele algo, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é aquela ideia e o que é o meu negócio. Para que ele serve, né? Qual é a dor que ele está resolvendo? Se a gente não souber explicar essa primeira pergunta, para que é o meu negócio, vai ficar muito mais complicado e difícil de alguém entender, né, o que é que você está querendo com essa ideia ou com esse negócio. Então, a pergunta que você tem que ter ela na ponta da língua para responder é: qual é o problema que a sua ideia ou negócio resolve? E aí aqui não adianta a gente ficar arrumando pretexto, né? Sabe aquela famosa encher linguiça? Que fala que não sei o que o mercado é isso, que o mercado é aquilo. Não. Aqui é importante que você vá direto ao assunto. Qual é o problema que você veio para resolver? Eu vim resolver um problema que é a fila no atendimento dos consultórios médicos. Ótimo. Então você já respondeu para que é, né, a sua ideia e o que é o seu negócio. Então nós temos que ser direto ao ponto. A gente não pode ficar dando muito motivo para que a gente justifique aquela ideia lá. Então nós temos que ser direto ao ponto. A segunda pergunta que a gente tem que responder é: qual é o diferencial que essa ideia ou esse negócio apresenta? Não tem problema se já existir algo no mercado. Isso é muito comum, isso é muito normal que já exista algo no mercado. É até mais difícil de você colocar uma ideia ou um negócio em prática e dizer que nunca ninguém fez ou que ainda não existe algo parecido no mercado. Uma vez eu escutei um investidor falando que quando a gente responde isso, que diz: olha, minha ideia é única, tem que ter muito cuidado, né? E aí ele dizia que ou o seu negócio realmente é muito bom, ou é você que pesquisou pouco no mercado, né? Mas de alguma maneira sempre tem alguém que já começou a fazer algo parecido com o que você faz. Mas o importante é o que a minha ideia, o que o meu negócio tem de diferente daquele que já existe. Existem diversos produtos que são semelhantes no mercado, mas sempre tem um que vai substituir aquele produto que já existe porque ele apresenta algo em que o outro não tem e que realmente poderia ser uma dor que as pessoas estavam vivendo com aquele produto. Então é muito importante de ter isso. Qual é o diferencial que o meu negócio apresenta em relação ao meu concorrente? Isso é outra questão que tem que estar muito bem alinhada. A terceira pergunta é: qual é o tamanho do mercado que a minha ideia ou o meu negócio está entrando para resolver? Isso é importante porque um sócio investidor, ele consegue ter noção de quanto que isso pode render de lucro para dentro do negócio, né? Não adianta às vezes você criar algo que seja bacana, que vai resolver uma dor, mas que o número de pessoas que tem aquele tipo de problema é muito pequeno, né? Aquilo ali talvez não entre dentro de um escopo que vai chamar a atenção dele para falar: poxa vida, é um negócio legal, mas não é um negócio muito escalável, né? Porque eu chego até um certo patamar e depois dali eu não consigo crescer mais, eu não consigo evoluir. O número que existem de pessoas com aquele problema é um número muito pequeno. Então é importante que você tenha dimensionado qual é o tamanho desse mercado, né? Que tem essa dor, que tem esse problema. Isso facilita muito na hora de você vender a tua ideia, na hora de você vender o seu negócio. A pessoa que está interessada em entrar junto com você, ela cresce os olhos quando você diz: olha, hoje no país
Existem X milhões de pessoas que gostam de tal negócio e que têm deficiência nisso. Então você vê que o mercado ele é muito amplo. E uma dica, toda vez que a gente cria uma ideia ou um negócio, às vezes a gente fala assim, o meu tamanho de mercado é todo mundo, né? E aí acaba que a gente generaliza demais, né, essa ideia. Falar, essa ideia nasceu para resolver o problema de quem? O problema de todo mundo. Só que quando a gente passa a analisar, né, mais pontual, a gente vai começando a enxergar que não é todo mundo que tem aquele problema. E aí você começa a conversar com pessoas e aí você começa a ver que há restrições com relação àquilo. Então é muito importante que você estude qual é o tamanho do mercado que vai consumir aquilo que você está pensando em trazer para o mercado. E lembre-se, não é todo mundo que vai adquirir o seu produto. Por isso que é importante de você buscar, né, quem é o seu público-alvo que vai estar realmente, de fato, consumindo aquilo que você está propondo a colocar dentro do mercado. E a quarta e última pergunta é: qual é o seu modelo de negócio? Ou seja, você já teve uma ideia, você já mostrou o seu diferencial, você viu que tem mercado, agora como que você vai ganhar dinheiro com isso? Né? Esse é outro fator importante de você estar respondendo, porque a pessoa precisa entender de que forma que você pensou em ganhar dinheiro com essa ideia ou com um negócio que você já tem. Isso é importante para ela poder avaliar também se vai fazer sentido para ela. Então você viu como que é importante da gente realmente conhecer aquela ideia ou aquele produto que a gente está colocando ele no mercado? Porque se eu só penso uma ideia rasa e lanço ela, falo assim, eu tenho uma ideia de fazer um aplicativo para atender a parte de medicina. Ficou algo assim muito generalizado, né? Um aplicativo para atender a parte de medicina. Mas em que área de medicina, né? Existem diversas, infinitas possibilidades que você pode atuar dentro da área da medicina. Então, quanto mais específico você for, maior é a sua chance de alguém gostar daquilo que você está oferecendo. E aí, o que é o segredo do negócio? É você compilar essas 4 respostas em uma única apresentação. E aí é essa apresentação que a gente chama de pitch, que é você vender a tua ideia para alguém. E aí, quando você passa a compilar essas 4 informações dentro de uma pequena frase, né, onde eu vou conseguir bater o olho e aquilo vai me chamar a atenção de falar assim, opa, peraí, gostei dessa proposta que o Thiago está trazendo aqui, me interessou. Porque o lance de você responder essas 4 perguntas e juntar elas numa frase só, é de chamar a minha atenção para que eu tenha o interesse de conhecer mais de perto a respeito dessa sua ideia ou desse seu produto aí. Então a intenção da gente preparar essas 4 respostas aqui é justamente de você poder chamar mais atenção daquela pessoa, né, que você está buscando para ser o seu sócio. Então, se você conseguir responder essas 4 questões, compilar essas informações em uma única frase ali, para que quando a pessoa olhar, né, ela de fato vai bater o olho, vai chamar a atenção e aí ela fala, olha, vale a pena eu conhecer um pouco mais de perto. Pronto. Quando você chamou a atenção daquela pessoa e ela mandou já uma mensagem para você, você já tem meio caminho andado. É sinal de que algo chamou a atenção e interessou a ela. Aí agora é o seu poder de venda que você tem que colocar em prática para poder conquistar, né, essa pessoa e de fato vocês se tornarem um sócio e colocar essa ideia em prática ou colocar esse negócio para seguir ainda mais adiante. Então essas são as quatro perguntinhas aí que eu trouxe para compartilhar com vocês, que faz total sentido na hora de você buscar o seu sócio investidor. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e se tiver em busca de um sócio investidor, não esqueça, a Clash está pronta para poder te atender. Obrigado, até mais.